E aí, meus alunos do terceiro ano, como estão com vocês? Beleza? Estamos aqui novamente para mais uma aula, certo? Sobre isomeria. Só que dessa vez vamos à isomeria geométrica, tá? Então, assistam e curtam a nossa aula. Bem, vamos iniciar nosso conteúdo então, isomeria geométrica, mostrando um desenho, né? Onde existe a representação entre ligações simples e outro representando a ligação dupla. O que acontece? Na ligação simples representada esse preguinho, o que temos? Duas madeiras, atravessadas por um prego, e você observa que esse prego não oferecerá, né, resistência a um giro. Tá? Então, se você pegar as duas madeiras, segurar uma e na outra, você pode rotacioná-las. Né? Enquanto no caso aí, quando você tem uma ligação dupla, né, ou seja, representada aqui por dois pregos, né, a madeira provavelmente não irá girar. É isso que acontece na isomeria geométrica. Né? Vai ter um ponto onde a figura, né, a figura espacial da molécula não irá sofrer rotação. Tá? Então a molécula terá um ponto mais resistente, né, onde não existirá essa rotação. Então pode ser representado por uma ligação dupla. Tá? A ligação dupla ela dificulta, né, esse giro, essa movimentação. Tá? Ou quando a figura tem uma cadeia fechada. Né? A cadeia fechada também não oferece, né, essa facilidade, ou seja, oferece resistência ao giro. Tá? Passando adiante. Então temos aqui, né, as cadeias abertas, né, para ter a condição de ocorrência, né, ter pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos, tá bem? Então tem que ter na sequência, né, já que ele é química orgânica. Então entre os carbonos vai ter uma ligação dupla, ou seja, vai ter o que? Uma insaturação, tá? E ter dois ligantes diferentes no mesmo carbono da dupla ligação. Então cuidado, os ligantes, né, que estão ligados ao carbono têm que ser diferentes entre si, né? Então as possibilidades de organização espacial tem os números cis, né, com os ligantes, ou de maior massa ou do mesmo lado, né, que estiverem do mesmo lado, tá ok? Ou no caso aí trans, né, quando os ligantes ou de maior massa estão em lados opostos, tá ok? Por exemplo, eu tenho dois carbonos, né, com a ligação dupla no meio, certo? Em cada carbono tem um hidrogênio, ok? Então raciocine comigo. Se os dois hidrogênios estão direcionados na mesma posição, digamos assim, para cima, né, os dois hidrogênios, então essa é uma condição chamada cis. Né? Agora, se tiver um hidrogênio para cima e o outro do outro carbono para baixo, tá? Então isso é a trans. Então, novamente, um carbono, né? Aliás, dois carbonos com a ligação dupla. Um hidrogênio, né, de um carbono e o outro hidrogênio do outro carbono estiverem para cima ou para baixo, né, os dois na mesma trajetória, mesma direção, ao mesmo tempo, então isso é chamado de isomero cis. Quando não, quando ele estiver um hidrogênio para cima num carbono e outro hidrogênio para baixo do outro carbono, então isso é chamado de trans. Tá? Então, lembrando, não somente hidrogênio, pode ser outra, né, outra sequência de carbonos ou hidrogênios, tá bom? Carbonos com hidrogênios. Então aí tem um exemplo com as mãos, né? Então cadeias abertas. Exemplo aí, tem um desenho como se fosse o cis, né? O primeiro é como se fosse cis. A representação dos dois dedos aqui são ligação dupla e aqui são dos átomos iguais, tá? No caso da trans, né, o que você observa? A ligação dupla aqui no meio e os dois átomos, né, iguais, né? Isso aqui seria, aqui no caso seria a mão, seria o carbono, tá? Virados de lados opostos. Então temos aqui então um exemplo, tá? O exemplo temos os hidrogênios, né, de um carbono, né, e de outro estão na mesma direção, estão para baixo, né? Cloro também são iguais, né? Estão para cima. Lembrando novamente que cada carbono tem que ter elementos diferentes, tá? Tem que ter formações diferentes, tá? Não pode ter, por exemplo, no mesmo carbono dois hidrogênios, certo? Então isso aí já não causa isomeria. Já no outro caso, né, que é trans, né, o que acontece? Tem um hidrogênio aqui e o outro hidrogênio aqui, tá vendo? Estão opostos. O cloro aqui, né, e outro igual do oposto. Então esse aí é o trans, tá bom? Então outros exemplos aqui embaixo, tá joia? Se vocês quiserem, que no caso aqui é o cis 2-penteno, né? Trans 2-penteno, cis porque os dois hidrogênios estão do mesmo lado, 2 porque é no segundo carbono, né? Aí tem penteno porque se você contar tem 5 carbonos na sequência, tá ok? E o transpenteno, por que 2-penteno? Porque no caso aí é também 5 carbonos, tá? Tá no segundo carbono, tá? No caso aí a ligação dupla, tá? E os hidrogênios estão opostos, tá ok? Isso é trans, então. Então, cadeias fechadas. Bem, outra é a ligação dupla, né? Insaturação. Já na cadeia fechada, né? Condições para a ocorrência. Ter pelo menos ligantes, no caso aí, de hidrogênio em dois carbonos do ciclo, certo? Então tem que ter pelo menos ligantes de hidrogênio em dois carbonos do ciclo, tá bom? Não serem carbonos com ligações duplas, ok?
Ah, nesse caso não pode haver, certo? E insaturação, cuidado, não deve haver insaturação nesse ciclo. Pode ser um ciclo com 3 carbonos, com 4, e aí vai, né? Só que não pode ver o que? Ligação dupla. Um exemplo, anel benzênico. Anel benzênico é insaturado, é ligação dupla e simples sequenciadas, né? Aí vem, possibilidade de organização espacial, isômero cis, ligantes ou de maior massa do mesmo lado. Assim como acontece no outro caso, né? De cadeias abertas, mas insaturadas. Isômero trans, ligantes ou de maior massa em lados opostos, ok? Do mesmo jeito também que é, no caso, a ligação dupla, né? No caso das cadeias abertas, né? Que eu já falei. Seguindo, né? Cadeias fechadas, aqui temos um exemplo, né? Onde acontece, tá? Ah, professor, cadê o hidrogênio? Ah, pessoal, tá aqui. Só porque não aparece escrito, não quer dizer que ele não esteja aí, tá bom? Então ele está aqui, tá? Está aqui ele, né? Porque não tem insaturação, não tem ligação dupla, né? Então tem que ter hidrogênio para completar a cadeia, né? Esse caso aqui que ele disse, aqui, ó, tá vendo? Não é isômetro geométrico, tá bom? Porque são elementos iguais, tá? E está fixado o mesmo carbono, tá certo? O mesmo acontece naquele insaturado de ligação dupla, ou seja, de cadeia aberta. Então, pessoal, isso aí encerra nosso conteúdo, certo? Sobre isomeria geométrica. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau!